Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo do Evangelho de Lucas no capítulo 9, hoje estudando juntos o segundo trecho a partir do versículo 10 até o versículo 17. Acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. O Senhor Jesus fez alguns milagres extraordinários. Eu considero que os milagres mais extraordinários são os milagres de ressurreição e milagres como esse que nós acabamos de ver. Jesus alimentando uma enorme multidão, uma grande quantidade de pessoas. O texto aqui, que acabamos de ler, no versículo 14, diz que estavam ali cerca de 5.000 homens. Outros evangelhos relatam 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós estamos aqui falando seguramente de 10, 12, talvez até 15.000 pessoas. Uma imensa multidão que foi alimentada pelo Senhor Jesus. Começamos o relato com o regresso dos discípulos e eles então fizeram um relatório ao Senhor Jesus. E Jesus, como nos indica não só esta passagem, mas as outras, nos outros evangelhos, até porque essa passagem em que Jesus alimentou 5.000 pessoas com pães e peixes estão registradas ela está registrada nos 4 evangelhos. Nos outros evangelhos, o texto nos informa que Jesus desejou que os discípulos descansassem um pouco. Então eles se afastaram de onde eles estavam para um lugar mais tranquilo, um lugar deserto, onde ali eles pudessem repousar um pouco, onde ali eles pudessem conversar e Jesus pudesse ouvir um pouco das histórias que eles tinham para contar. Mas o texto nos diz que assim que as multidões souberam para onde ele estava indo, elas o seguiram. E o texto diz que Jesus, não de forma relutante, não como se fosse uma obrigação, mas o texto diz que Jesus os acolheu. Jesus viu que, apesar dele desejar estar um tempo a sós com os discípulos, que havia uma necessidade a suprir, que havia coisas a fazer, e ele, embora desejasse o descanso, entendia que era preciso cuidar do povo. Por isso o texto diz que Jesus os acolheu. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Ou seja, Jesus retoma
com amor, com compaixão, com paciência, o seu ministério com aquelas pessoas. E o texto diz que ele acolheu, e mais à frente o texto diz, no mesmo versículo, e socorria os que tinham necessidade de cura. Ou seja, Jesus com paciência e com compaixão atendia aquelas pessoas. Mas o dia começava a declinar, o texto diz no verso 12. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento. Eles estavam longe, não havia tempo para que as pessoas voltassem, não havia mais luz do dia para que as pessoas voltassem às suas casas. No máximo havia tempo para que elas chegassem em alguma vila próxima e ali se instalassem para dormir e pudessem também ali comprar algum alimento e ter o que comer. Mas Jesus surpreende com uma resposta: dai-lhes vós mesmos de comer. É interessante que essa fala de Jesus é como se ele tivesse realmente a expectativa de que os discípulos fizessem algo. Por isso a expressão dai-lhes vós mesmos, ele enfatiza: vocês mesmos, vocês, deem de comer para esse povo. Jesus incita os discípulos para que eles pudessem então, não sei, pensar em alguma coisa, ou pedir, ou suplicar a Deus, mas tudo que Jesus consegue é uma resposta negativa e a falta de fé, mais uma vez, dos discípulos. Não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Não temos o suficiente, não temos dinheiro, não temos como comprar, não temos como fazer, mestre. O que vamos fazer? Mas Jesus então diz: agrupem o povo em grupos de 50. Outros textos dizem em grupos de 100 e grupos de 50. Jesus tinha falado aquilo para os discípulos para testá-los, para saber onde estava a sua fé, para saber se eles iam clamar: mestre, o Senhor pode fazer alguma coisa? Mestre, que podemos fazer? Enfim, Jesus manda que eles sentem, eles obedecem, e aí então o verso 16 nos coloca em perspectiva o que estava no coração de Jesus. Tomando os 5 pães e os 2 peixes que eles disseram que tinham, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Como é costumeiro no relato de milagres nos evangelhos, nós não temos propriamente dito a mecânica desse milagre. Nós não sabemos exatamente como ele se deu. Nós não sabemos se Jesus orou e de repente os cestos estavam cheios e ele foi partindo o pão. Nós não sabemos se à medida que ele partia, o pão se renovava de tamanho e logo ele podia partir de novo e de novo e de novo até que todos estivessem saciados. Nós não sabemos o que aconteceu, nós apenas sabemos, somos informados que aconteceu. O texto é claro em dizer que todos comeram. O texto é claro em dizer que ele abençoou a comida, os discípulos receberam aquela comida e foram distribuindo. E enquanto havia necessidade, enquanto necessitava, o povo recebia a comida. Enquanto o povo necessitava, eles tinham a comida para receber, até que todos ficaram satisfeitos, até que todos se fartaram. O texto diz no verso 17: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Interessante, não é? Um para cada discípulo. Não estou dizendo que esses cestos ficaram para cada um deles. É simplesmente que ficou o equivalente a 1 cesto para cada um deles. Mas o mais importante e o mais digno de nota é que todos comeram e todos se fartaram. Todos estavam saciados. Jesus havia suprido aquela grande necessidade de forma extraordinária. Jesus alimentou aquela multidão. Aquele povo foi com fome e sede da palavra, queriam certamente os milagres de Jesus, mas Jesus aqui cuida de suas necessidades.
o que nos faz lembrar que Jesus cuida das nossas necessidades. Como nós somos às vezes tão incrédulos, como às vezes falhamos em pensar que Deus não vai suprir aquilo que nós precisamos. Quando o texto de Mateus, lá no capítulo 6, naquele texto famoso do Sermão do Monte, diz que o Senhor conhece as nossas necessidades e Ele então nos diz: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse texto nos lembra mais uma vez que podemos confiar no Senhor Jesus, de que Ele supre todas as nossas necessidades, assim como Ele supriu daquela grande multidão, alimentando-os, cuidando deles, para que ninguém ficasse com fome. Chegamos ao final de mais esse trecho. Nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 9 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.